Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Alfama Podcast, o podcast do Alfama Cursos Técnicos. Eu sou o Dalmison Fontes, host aqui do podcast, e estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Hugo dos Santos. Muito prazer, Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Cara, o prazer é todo meu. E a gente vai começar tradicionalmente aqui pedindo para o nosso querido entrevistado falar um pouco sobre ele e também falar um pouco mais sobre a empresa, que é uma empresa que tem um nome muito forte no mercado, entre Brasil e nível de mundo. E para você que está nos assistindo, provavelmente é um corretor de imóveis, proprietário de imobiliária, é um administrador de imóveis, vai ter muito a agregar no nosso podcast hoje. E qualquer dúvida que nossas perguntas aqui não contemplarem suas dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai prontamente responder, tá bom? Então vamos lá entender, conhecer um pouco mais do nosso querido amigo Hugo, que é um cara que tem muita bagagem para nos passar. Hugo, os microfones são seus. Show. Tá, vamos lá. Meu nome é Hugo Souza, né? Faço parte aqui, sou um dos sócios da Remax, né? A Remax aqui em Aracaju, ela tem 3 franquias nesse momento. Somos sócios nas 3 unidades. Certo. A Remax, ela é a maior marca imobiliária do mundo, é uma franquia imobiliária, está em mais de 120 países. É a imobiliária que mais vende imóveis no mundo todo. Nasceu lá nos Estados Unidos, em Denver. Hoje a gente tem 53 anos no mercado. E aqui em Aracaju nós estamos há 3 anos, né? Em franco crescimento, mas já temos, assim, grandes resultados lá de nível Brasil. Somos hoje a segunda maior imobiliária do Brasil em número de exclusividades, né? Dentro de um universo de 700 imobiliárias, é um número muito representativo para a Sergipe. Sim. E estamos aí sempre entre terceiro, quarto lugar aqui na nossa regional do Nordeste em vendas. E uma média de crescimento aí a uns 30% anual. Então, Bacana. a Remax, ela não só é a maior marca imobiliária do mundo, como em Aracaju também ela vem, graças a Deus, tendo uma boa representatividade aqui no mercado sergipano. Números expressivos, né? Números expressivos. Parabéns desde já por pertencer a uma empresa de sucesso. Vamos lá, primeira pergunta, você que nos assiste a primeira vez ou já acompanhou aqui, a gente faz uma série de perguntas, são mais ou menos de 7 a 10 perguntas, que venham a trazer informações valiosas para você que nos assiste, né? Porque a ideia aqui é trazer informação, complementar ainda mais a sua formação enquanto corretor de imóveis, que no caso esse episódio é focado no mercado de imóveis, né? E aí você que está nos assistindo tem todo o interesse, se não tivesse, não estaria aqui nos assistindo. Então, as perguntas são sempre focadas nesse mercado. Então, vamos lá. Um especialista como o Hugo vai acrescentar bastante coisa aqui para a gente. Quais são as principais tendências que a Remax está observando no mercado imobiliário em Sergipe, né, atualmente? Para você começar com o pé direito no nosso episódio. Essas tendências, porque a gente está vendo o mercado imobiliário sergipano, né, fervendo, assim, tem muita coisa acontecendo. Quais são as tendências que a Remax está percebendo, observando no mercado sergipano atualmente? Show. Antes eu esqueci só de falar uma coisa importante, né, sobre mim, sobre minha carreira, né? Hoje eu tenho a grata felicidade aqui em fazer parte do corpo de docência da Alfama, né? Dou aula de marketing e vendas no curso de TTI, então é um prazer muito grande pra gente também fazer parte aqui da Alfama, poder deixar de complementar isso, né? E sobre tendência, Aracaju ele tem crescido bastante, né? A gente já teve a oportunidade de ter imobiliária em Maceió, que é uma capital aqui ao lado, né? Com características muito parecidas. Mas a gente percebe, inclusive, vendo Maceió, o quanto Maceió se desenvolveu no imobiliário, o quanto o mercado sergipano vem se desenvolvendo também, crescendo muito, né? Não somente no valor de metro quadrado, que tem se tornado cada vez maior, mas hoje é uma tendência muito grande em 2 regiões de crescimento aqui em Aracaju, próximo de Aracaju, especificamente a Barra dos Coqueiros, né? Sim. Vem crescendo muito, com uma tendência ali para condomínios fechados, imóveis de médio e alto padrão. Sim. Isso trouxe muita oferta e com ela também trouxe muita demanda para esse mercado de casas em condomínio fechado, né? Isso elevou o nível dos imóveis ali, elevou a procura, né, de médio alto padrão. E também lá no litoral sul, né, também tem muita coisa acontecendo naquela região. Então são 2 regiões aí que estão crescendo muito, né, e como tendência as casas em condomínio fechado vêm sofrendo um grande crescimento e é uma grande tendência para os próximos anos, sem a menor sombra de dúvida. A Remax observa isso e já está atuando nessas tendências, né? Sim, inclusive hoje eu acabei de vir fazendo um imóvel, a gravação de um imóvel, né? Uma casa em condomínio fechado. As casas em condomínio fechados hoje, pela oferta que existe, trouxe inclusive até uma maior popularização do preço, né, desses imóveis em condomínio fechado. Então, antigamente você só conseguia comprar um imóvel em condomínio fechado e um condomínio de alto padrão, né? Hoje você consegue ali um médio padrão, você já tem uma casa em condomínio. E isso é uma tendência muito forte. Bacana. E também porque, principalmente na Barra,
A gente tem aí os condomínios nascendo com o pé na areia, né? Uma tendência forte. É verdade. E trouxe aí também um preço hoje para o seu lote que é um preço acessível, né? Antigamente os condomínios fechados tinham um preço muito maior. Por exemplo, um lote em um condomínio fechado era 300 mil, 400 mil, 500 mil. Você já consegue comprar hoje ali de 150 mil na Barra, 170, 180. Isso permitiu que os imóveis também prontos para morar tivessem um preço menor, né? Atraindo ali um público que muitas vezes escolheu um apartamento talvez nos Jardins, né? De meio milhão, conseguir comprar uma casa na Barra ali de 600, 700 mil. Que antes era menos provável. Né? Sim. Bacana. Então, duas tendências muito fortes, né? Bom, reforçando aqui, qualquer dúvida que eu não conseguir tirar com a expertise dele, você deixa aqui embaixo nos comentários pra gente te ajudar também nos comentários. Então, partindo da nossa segunda pergunta, Hugo, como a Remax se diferencia de outros imobiliários em termos de serviço ao cliente e tecnologia? Acho que esses dois pontos, né, congruem, né? Porque para se diferenciar do cliente, acho que a tecnologia ajuda muito e ainda mais nesse boom das IAs, a coisa tende a se intensificar ainda mais. Então, o que é que você acha que a Remax tem de diferente em relação ao tratamento com o cliente? Excelente. Primeiro, deixar bem claro que a Remax é uma franquia. Né? Sim. Como franquia, só justifica, eu que sou empresário, eu já tinha imobiliária antes da Remax, né? Só justifica para mim como empresário comprar uma franquia onde há um alto investimento, emitir royalties pagos por todos os imóveis que eu vendo, se ela de fato tiver um grande diferencial. Então, assim, antes de eu tentar vender Remax aqui nesse programa, eu sou a primeira pessoa que compra ela todos os dias, né? Sim. Que a gente tem que pagar royalties, etc. E o nosso maior diferencial está no nosso modelo, né? O nosso modelo ele é muito disruptivo. Por quê? Ele sai de uma visão onde o comprador é o principal público-alvo, né? O famoso lead, né? As imobiliárias estão em busca sempre de um novo lead, né? De um lead. E esse lead também faz parte da nossa base no processo de venda, no meu funil de vendas. Porém, o principal cliente para a Remax, para o corretor Remax, é o proprietário do imóvel. Então, o maior diferencial com relação ao mercado já começa no meu principal público-alvo, que é o vendedor do imóvel. E aí, para esse vendedor do imóvel, pensando em tecnologia, a gente tem muitas ferramentas que auxiliam o meu corretor. Ele consegue hoje, por exemplo, ter uma inteligência artificial que consegue precificar o imóvel com relação ao mercado. Constantemente ele vai enviar relatórios para o cliente, né? Porque o maior problema que existe no mercado imobiliário na venda do imóvel usado, não no caso da planta, né? Porque é precificado pela construtora, mas no caso do proprietário é uma má precificação do imóvel. E aí as ferramentas que eu tenho com minhas tecnologias, as ferramentas de relatório e também a de precificação, consegue trazer muita clareza para esse cliente sobre precificação do imóvel, educá-lo, né, com relação à precificação do imóvel, que não é uma missão fácil, né? Você conseguir precificar o produto de alguém que é envolvido emocionalmente com o produto dele, tem um apego, né? Tem um apego emocional. Então, o nosso maior diferencial é o público-alvo, que é o proprietário, e as nossas ferramentas permitem que o nosso corretor, no seu processo de gestão, consiga, de fato, uma melhor precificação e, automaticamente, também uma melhor exposição desse imóvel. Quanto melhor precificado um produto, mais fácil ele ser absorvido pelo mercado, né? E segundo inclusive a própria LX, a maior parte dos imóveis anunciados tem ali um percentual de 27% acima do preço de mercado, né? Ou seja, o deságio que esse imóvel tem que ter para ser vendido é de 27%, é muita coisa para um produto como o imóvel, né? Então, o que impede muitas vezes o imóvel ser vendido é algo que a gente soluciona com ferramenta. E o nosso maior diferencial está nesse público-alvo aí, que é verdadeiramente o cliente vendedor do imóvel. Deixando claro também o seguinte, o cliente da imobiliária Remax é o corretor, né? Então, assim, o cliente que a gente mais está atento a atender no mercado é o corretor de imóveis. E aí, para esse corretor, o nosso diferencial é um sistema de treinamento constante, né? Um método claro, o meu corretor sabe exatamente o que fazer de segunda a sexta-feira. Se ele não estiver vendendo, a gente tem ferramentas de gestão de pessoas que têm o índice de performance dele, ele sabe analisar todos os KPIs, ou seja, os índices de sucesso, do que ele está fazendo de errado, o que ele precisa melhorar. E essas ferramentas de gestão de pessoas fazem com que o corretor consiga performar com maior clareza, né? Empreender sem clareza faz com que às vezes você queira colocar muita velocidade na direção errada, né? Você tendo clareza ali do que fazer, faz você ter a direção certa e a velocidade de cada corretor. Então, essas ferramentas de gestão de pessoas, os treinamentos constantes, a clareza do processo internacional, né? Que a gente tem o nosso processo de venda, é um processo internacional. Inclusive, a gente é treinado aí pelos melhores corretores do mundo, semanalmente, né? Em chamadas, né? Online.
Então, tudo isso é o diferencial para o meu principal cliente, que é o corretor, né? Aham. Aí, esse corretor muito bem treinado vai atender como diferencial de cliente o proprietário do imóvel, usando ferramentas para esse imóvel dele ser vendido. Costumo dizer sempre o seguinte, a Remax é a imobiliária que mais vende imóveis no mundo todo, mas não por caso fortuito ou por sorte, é puramente método, né? Por isso que é uma franquia e tem tantas imobiliárias espalhadas pelo mundo todo. Sim, são diferenciais substanciais, sólidos, Muito, né? muito. Dá pra perceber. Vamos lá. Lembrando que quem está nos assistindo aqui é o público que vende imóveis, são corretores e vocês podem. Eu vou te aqui embaixo. Sempre os nossos entrevistados vão ter os contatos aqui embaixo, né? Instagram, se ele quiser deixar um link para o WhatsApp também, a gente pode deixar, mas a rede social certamente vai estar aqui. Então, se você, corretor de imóvel, está nos assistindo aqui, que tiver interesse, de repente, se tornar um cliente, um parceiro do Hugo, da Remax, o contato dele vai estar aqui embaixo, porque que a gente quer fazer um jogo de ganha-ganha aqui. A gente ganha com o conteúdo dele, todo mundo ganha, você está aprendendo, nós estamos aprendendo e ele também vai ter a oportunidade de receber, de repente, contato de um parceiro potencial com você que está nos assistindo. E Tá? se for daqui do podcast, pode mandar lá, vir no podcast, que eu vou ter o maior prazer em estar ajudando vocês aí, porque é o nosso papel, é contribuir com o mercado, de alguma maneira isso volta para nossa empresa, né? Sim. Melhorando, profissionalizando, independente de imobiliária, de ser corretor autônomo. Sim. A gente está sempre para somar com o mercado. Cara é bom. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual a importância da digitalização e das ferramentas online no processo de compra e venda de imóveis hoje em dia na Remax? Show. Inclusive, na matéria que eu dou aqui na Alfama sobre marketing, né? A gente fala sobre marketing digital também, né? Sim. Hoje, 90% das transações imobiliárias, elas nascem no digital, né? Então, não é nem dizer que é uma tendência, né? O digital hoje já é quase que a tendência era no passado, né? É uma realidade mais do que natural. Sim. Então, hoje o corretor tem que entender que ele precisa estar atento a tudo que envolve o universo digital. Obviamente, ele também vai ter que se preocupar com o físico, tá? Porque não adianta a gente vender que a gente é um corretor posicionado no alto padrão lá no digital, fazendo vídeo de imóvel alto padrão e etc. E quando vem para o físico, esse corretor não conhece sobre os condomínios, e então aí começa a ter necessidade de se posicionar no físico, né? O posicionamento digital, ele precisa ser coerente com o posicionamento físico. Então ele precisa entender que hoje o universo digital ele é necessário para o cliente. Hoje o cliente ele já quer assinar um contrato de forma digital, né? Sim. Inclusive, esse corretor ter também ferramentas que facilitem isso. Hoje em dia existem ferramentas como o ClickSign, né? Tem o Gov, né? Que você assina pelo Gov. Sim. Mas acaba sendo mais burocrático. Se a pessoa não entender muito, ele não vai conseguir tão facilmente. Mas existem ferramentas que é muito mais simples. O cara recebe um link no WhatsApp, ele clica lá, já assina com o dedo e vai ter lá o token, onde vai estar tornando legal essa transação, né? Digital. O cliente ele já quer fazer simulação de forma digital. Então, quanto mais digital você consegue levar o serviço para o cliente, mais conforto ele tem, né? Certo. E para isso a gente precisa de ferramentas, né? Se o cara não tiver as boas ferramentas, ele vai acabar vivendo só no universo digital de Instagram, postar vídeo no Instagram, né? E os anúncios, né? E pensando também nessa coisa do digital, a gente precisa pensar com cuidado, né? Com como o corretor está fazendo esse anúncio, a qualidade desse anúncio, a qualidade dessa foto. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, corretores que recebem a foto do proprietário, já fazem a publicação dessa foto, e isso acaba impedindo esse imóvel de ser vendido mais rápido, porque o primeiro contato que eu tenho com o imóvel é com as fotos, né? Por conta dessa questão do mundo digital. Quando eu vejo as fotos, eu não enxergo o valor necessário. O papel de uma boa foto, de um bom vídeo, é gerar valor para o imóvel para que justifique o preço daquele produto. Se eu entro no site, vejo as fotos do imóvel, e o imóvel está lá, 1,5 milhão, eu vejo as fotos do imóvel mal tiradas, e às vezes escura, sem mostrar bem o ambiente, sem valorizar o que precisa ser valorizado, né? Eu acabo não justificando o preço de 1,5 milhão, eu não vou lá. Sim, né? Isso sim. serve também para Minha Casa Minha Vida, para qualquer produto. Então, quando eu me preocupo com esse universo de divulgação digital, eu estou também melhorando a minha fonte de prospecção, a busca pelo aquele imóvel, etc. Então, o marketing, as ferramentas online, não só, como você falou, não se resumem ao marketing digital, não se resumem à rede social, se resumem a processos digitais, né? Exato. Desde visualizar o imóvel, seja um anúncio, seja fotos no WhatsApp, seja no catálogo, mas um processo de, digamos assim, o processo de comprar o imóvel, conhecer o imóvel online, ele tem que ser todo digitalizado. Quanto mais digitalizado, mais prático. Mais prático. Porém, Certo. o físico é importante. Aí vamos pensar o seguinte, você falou sobre processo, né? Todo corretor ele precisa ter claro o processo de venda dele, né? No seu funil de vendas. Independente Sim. se ele trabalha na planta, usado,
Sim. Primeiro ele precisa estabelecer processo. Não somente um corretor, qualquer empresa, porque o corretor é empresário. Aham. Primeiro eu me preocupo com os processos. Estabeleci claramente os processos, eu preciso depois ter ferramentas. Porque as ferramentas vão potencializar a evolução desse processo, o desenvolvimento dele. E aí, em todo o processo de venda do imóvel, ele consegue estar desde a prospecção lá que vai existir, por exemplo, desde um OLX ou no Instagram, ele vai ter a condição de tendo uma melhor prestação, a apresentação no digital, por exemplo, lá na prospecção, Sim. seja na foto do imóvel, na foto dele como corretor, na qualidade do vídeo, ele vai ter mais prospecção. Aí ele precisa ter, dentro, recebi o lead, como é que eu gerencio esse lead aí entre ferramentas como um CRM, um bom CRM? Sim. O que eu faço com esse lead? Como é que eu atendo esse lead? Se eu atendo no WhatsApp, se eu puxo ele para um... Se eu saio do canal do Instagram para trazer para o WhatsApp, se eu tiro ele do WhatsApp, vou para uma ligação, tenho que fazer um contato pessoal. Mas perceba que todo esse início do funil de venda que é fundamental entre atrair e engajar está muito no universo digital. Né? Depois que eu atraio e engajo, aí começa a entrar a parte mais física, onde eu posso estar agendando visita, no decorado, na imobiliária ou no imóvel. Mas o início do processo normalmente está no digital. Tirando o corretor que está panfletando, que está na rua abordando, ou o corretor que tem muito relacionamento com pessoa, que já vai logo para o físico, o imóvel ele nasce no digital. Por isso que 90% das transações nascem no digital. E é essencial conectar o digital, um marketing, digamos assim, online, digital, com um marketing presencial. Um corretor bem informado, bem instruído, que sabe lidar com pessoas, como você acabou de falar, que tem relacionamentos interpessoais poderosos, né? Exato. Que sabe converter a pessoa no físico também, não só no digital. O profissional, eu atendo muitos clientes, né? Eu fui especificamente em 2023 a segunda imobiliária que mais contratou corretores, né? Então a gente sempre teve muitos corretores que passam pela nossa agência. Sim. E assim, a gente sempre vivencia nesse universo com vários corretores, perfis de pessoas que às vezes querem muito digital, sabe? Sim. Aquela pessoa que já nasceu nessa geração do digital e acaba querendo somente fazer ali a imagem, o vídeo, o tráfego, né? E quer abordar muito isso, né? Acaba ficando mais distante dessas relações interpessoais, né? Fugindo um pouco mais delas. Sim. Como tem pessoas que eu não gosto do Instagram, meu negócio é no corpo a corpo, no tete a tete. E a grande questão de um profissional o mercado imobiliário é muito competitivo. Tem se tornado cada vez mais competitivo. Então esse profissional ele precisa tentar ser o mais completo possível, né? Desde uma comunicação, estudar a comunicação, sabe? Porque a comunicação é uma habilidade interpessoal necessária para quem vende imóvel. Porque você vai estar o tempo todo ali com o cliente, visitando ou no decorado, ou no imóvel usado, visitando especificamente o imóvel, você precisa se comunicar com esse cliente, né? Essa comunicação traz mais credibilidade para você, enfim, confiabilidade. Esse relacionamento de uma jornada que às vezes é mais longa é necessário. Então não adianta a pessoa querer ficar ali numa venda de computador só desejando isso, porque ele vai acabar perdendo muito mercado para pessoas que estão se profissionalizando do digital ao físico, tá? São dois ambientes muito importantes que ele precisa aprender e buscar se desenvolver, né? A maioria das pessoas que vêm para o imobiliário, elas acreditam que eu já tenho Cresce, vou anunciar o imóvel e eu já estou pronto para vender. E quando é uma grande enganação, né? Ele precisa investir em várias estruturas aí que envolvem comunicação, desde a sua aparência física, né? Desde entender o nicho que ele trabalha. Eu acho que a gente vai tratar em algum momento sobre isso, senão a gente vai abordar aqui que é o posicionamento, né? Porque também é necessário. Então ele precisa unir esses dois ambientes. Costumo falar o seguinte: o tráfego é muito importante. Sim. Mas o corretor que investe em uma ação de tráfego e mais uma ação de rua, ele está à frente do cara que só investe no tráfego. O cara que só investe na ação de rua, ele está à frente do cara que investe também no tráfego. Ele aumenta a capilaridade, né? Aumenta a capilaridade. Então eu preciso encontrar diferentes fontes de prospecção. Eu preciso estar presente em vários ambientes, né? Inclusive se relacionando, o corretor que está se relacionando na academia, ele consegue vender imóvel, né? No trabalho, às vezes num curso que ele faça, no dia a dia, no condomínio que ele convive, na padaria, enfim. Ele consegue vender o tempo inteiro porque nosso negócio não é feito de imóveis, é feito de pessoas. Então, pessoas estão em ambientes e precisam ocupar esses ambientes, entende? Sim. Show de bola. Nossa próxima pergunta, Hugo, diz o seguinte: o que você considera ser o maior desafio e maior oportunidade para os investidores em Sergipe nesse momento? Show. Sergipe, inclusive, está começando a crescer mais esse público de investidor. Antes era um público menor. Antes essa pegada de investidor não era tanto investidor, era mais uma pessoa que queria crescer o patrimônio. Estou com capital, vou comprar ali um terreno que eu acho que vai crescer naquela região. Então, essa questão do investidor tem crescido muito aqui. Sim. E se olhar para cidades como Maceió, isso é muito latente hoje. Isso nascem prédios em Maceió
voltado para investidor, de estúdio, perto da praia, com um ticket alto, apartamentos de estúdio de 45 metros quadrados, de 600 mil, 700 mil, voltado totalmente para investidor, onde Sim. o cara vai comprar ali para rentabilizar no Réveillon, nos períodos de alta. Maceió está tendo um período de muito turismo, né, o ano inteiro, entendeu? Então lá está muito forte essa questão de imóveis nascendo já para investidor, tá? Sergipe é uma tendência a isso, estão começando a ter os primeiros estúdios, né, começando a ter possibilidades aí de prédios nascendo com house, né, que são pessoas que administram, empresas que administram aquele empreendimento sem ter dor de cabeça. Sim. Então, Aracaju, uma das tendências para Aracaju é o crescimento desse público. O maior desafio é ele primeiro ter um profissional que vai orientá-lo nisso, né? O investidor é alguém que tem o capital, mas ele não conhece o mercado. Então, eu tô entendendo aqui que esse investidor é de fora, não é local. Tem gente investindo em imóveis aqui, não os próprios. Vamos lá. Existe hoje como o mercado está começando a ter oferta, Sim. isso está gerando demanda, porque o mercado ele também gera demanda, né? Imagina o seguinte, imagine que não nasce nenhum estúdio em Aracaju, nenhum prédio em Aracaju nasce onde há uma administradora que vai cuidar desses estúdios e vai alugar esses estúdios, e eu só vou entrar com capital e eu vou ter uma remuneração. Não nascia, não existia ainda não existia uma oferta de produtos assim no mercado aqui. Está começando a existir esse início de oferta de produtos assim, o que vai automaticamente gerar demanda, porque o investidor que antes só queria imobilizar capital, ele começa a fazer conta. Ele Sim. começa a dizer, pô, já existe algo no mercado que eu consigo talvez rentabilizar mais do que o meu imóvel no CDB, no CDI. Sim, né? sim. E é algo que tem ainda a valorização do imóvel, entende? Às vezes eu imobilizei ali 30% do meu capital naquele imóvel, mas 70% do imóvel vai ser pago por ele mesmo. Então depois eu vou ter um produto de R$1 milhão que eu investi 300 mil, entende? Então, está começando a surgir esse universo aqui, que é muito forte lá fora. Né? E isso tem gerado automaticamente um público que está começando a ter uma cultura, está começando a ser alimentado por esses profissionais. Né? O maior desafio, como eu estava falando, é o investidor ele tem um capital, mas ele não é um conhecedor do mercado. Ele precisa ter alguém, o maior desafio é ele ter alguém que consiga sentar e trazer clareza para ele colocar o capital dele. Porque o investidor ele não vai investir aleatoriamente. Tem pessoas que investem no imobiliário pensando somente em um aumento de patrimônio. Vou comprar aqui um terreno, vou imobilizar o capital, não preciso de liquidez. Vou imobilizar o capital porque por mais que eu invista aqui 100 mil, esse terreno daqui a 3 anos, 4 anos, quando entregar a construtora, vai valer 120, 130, então eu só estou querendo aumentar meu patrimônio. E existem pessoas que já querem uma liquidez maior. Então o mercado sergipano está começando a ter essa tendência de aumento de investidores. Tem até, inclusive, alguns corretores que eu começo a perceber, observando esse cenário, já começando a buscar uma especialização nisso, né? Buscar clientes que realmente são investidores e tendo ali na sua base de clientes nesse perfil. Que é uma tendência muito boa para quem está no imobiliário, inclusive. Né? Começar a analisar esse mercado. Aí entra assim, é uma dedução minha. Aí entra também a postura do corretor ser um consultor também, né? Para trazer essa clareza para o investidor. Exato. O atendimento consultivo hoje, na verdade, ele já é necessário em qualquer setor, né? Quando você coloca o cliente ali no eixo, né? Antes de pensar no imóvel, precisa pensar no cliente, né? No caso do investidor, ele precisa literalmente que nesse atendimento consultivo ele vai ter que sair da esfera só do imobiliário. Sim. Porque esse cara ele não está preocupado se ali do lado vai ter padaria, shopping, etc. Ele quer saber o quanto isso gera de ROI. Sim, né? sim. Então aí esse atendimento consultivo sai um pouco do imobiliário e entra nessa parte aí mais da economia, etc. Fazer conta mesmo, né? Sim. Desenhar cenários, apresentar o que aconteceu no passado, nos últimos anos. Isso traz uma demanda de conhecimento, de arcabouço teórico de visão de mercado que o corretor de imóveis não tem habitualmente, né? Sim. Porque ele precisa entender de imóveis, de mercado imobiliário, mas de investimentos como um todo. Exato. Porque alguém que está querendo investir, ele não quer necessariamente morar naquele lugar, ele não quer, como você falou, não quer saber o que é que tem ao redor que possa valorizar aquele terreno, aquele imóvel dele. Ele quer saber de investimento e potencial de retorno, não é isso? Exato. E quando eu vou conversar com esse investidor, eu preciso não somente entender do imóvel, mas quanto é que esse investidor consegue hoje... Quais as taxas que ele tem por aí? Exatamente. Aonde está o investimento dele, como é que eu consigo trazer ele para o imobiliário, desenhando cenários para que ele entenda que o dinheiro dele, onde está aplicado, que hoje com as fintechs, os bancos digitais, é muito mais fácil, né, você conseguir esse investimento, fazer investimento, antigamente era algo mais burocrático, né? Então, ele precisa literalmente entender disso para ele desenhar número e trazer o cliente para essa realidade. E diga-se de passagem, o imobiliário continua sendo
o melhor lugar para o cara aplicar o dinheiro. Sim. E ele vai ter argumento para trazer o cara para o investimento, para fechar com ele, Exatamente. né? Exatamente. Principalmente quando pensa em locação, porque assim, uma tendência, né? Porque a pergunta é os desafios e Os desafios e a maior oportunidade para os investidores. isso aí pensando em oportunidade, né? Que seria pensando assim nessa tendência de oportunidade de mercado sergipano, como eu falei para você sobre as casas em condomínio fechadas na Barra tem tido alta procura e uma alta valorização, né? Entre construção e entrega, é algo Sim. bom. Imóveis para locação, né? Hoje a gente tem aí imóveis que têm uma característica muito boa para Airbnb, né? O turismo em Aracaju tem crescido muito. A gente tem aí 30 dias de forró. O Réveillon tem começado a cada vez mais a atrair turistas, né? A cidade vem melhorando, urbanisticamente falando, né? Crescendo aí nos extremos, no litoral sul e na Barra dos Coqueiros. Então, tem muita tendência de valorização nessas regiões, o que faz com que se ele tiver um bom profissional, um bom corretor, para ele entender que esse cara realmente vai levar ele para bons investimentos, ele tem muito lugar para aplicar o dinheiro com tranquilidade aqui. Então a gente vislumbra aí um futuro, ou um presente e futuro de um corretor que ele tem que ser corretor, investidor e um estudioso do mercado. É um estudioso do mercado. Bacana. Imóveis para locação também tem sido um bom negócio em Aracaju. Tá? Tem muito imóvel que chega na minha imobiliária e quando a gente avalia todo o valor de locação sobre o valor que o cliente está pedindo no imóvel, ou seja, são um prédio que tem várias kitnets. Certo. O valor que essas kitnets estão alugadas hoje, com o valor que o cliente quer no imóvel dele, traz uma rentabilidade maior do que a média do aluguel, que é em 0,4 a 0,5. Sim. Isso aí você precisa apresentar para o proprietário. Aí você apresenta para o investidor que ele está tendo ali 1,2, 1,3 sobre o valor do imóvel, né? Sim. Só que existe uma valorização do imóvel que vai além somente do que ele recebe de forma líquida, né? A liquidez que esse imóvel está gerando. O que torna esse imóvel um excelente, um atrativo muito grande, né? Sim, sim. Você vê que você que corretor de imóveis está estudando aqui o TTI da Alfama, vê que quantas, sei lá, eu não sei se dúvidas ou oportunidades ele está abrindo na sua cabeça. Dúvidas se você não tiver, nunca ouviu falar sobre essas demandas novas que o mercado está exigindo de você enquanto estudante do curso TTI de formação corretor de imóveis, ou se você já é. Eu acho que se você já for, você está vislumbrando aí oportunidades, né? E que inclusive você precisa ficar atento para acompanhar. E oportunidades de atuação, de mercado, de faturamento, enfim. Vamos lá para a nossa próxima pergunta, Hugo. Como a Remax adapta suas estratégias de marketing para diferentes clientes de propriedades e segmentos de mercado? Por exemplo, luxo versus primeira habitação. Como é que essa estratégia é feita? Show, excelente. Vamos lá. Primeiro que o corretor Remax, quando ele chega na Remax, ele passa por uma academia, né? A gente chama aqui Academia Remax. Certo. E nessa academia ele vai literalmente nascer. Não importa se o corretor já é muito experiente, ou se é um corretor que está começando agora. E uma das coisas que ele vai aprender na nossa academia é sobre posicionamento. Vê só, se o mercado está se tornando cada vez mais competitivo, eu preciso ficar atento que eu estou jogando um jogo onde eu não estou jogando sozinho. Definitivamente. Né? Então, se eu estou tratando ali no Minha Casa Minha Vida e eu não tenho uma estratégia voltada especificamente para esse público, eu não tenho uma busca de um estudo especificamente para esse estudo, esse cara vai perceber que eu não sou um especialista e eu vou acabar perdendo para quem é. Então, hoje, não somente pensando em estratégias de marketing, comunicação, marketing de atração, enfim, e todas essas esferas de comunicação que buscam atração, meu corretor ele é treinado para que ele se especialize não somente numa região, mas como em um público específico. Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão. Um segmento de público. Em um segmento de público. Porque é muito mais clara a minha comunicação. Minha Casa Minha Vida, existem faixas diferentes, mas eu saio dentro do Minha Casa Minha Vida, desde um público onde eu quero somente um lugar para chamar de meu, onde eu compro a parcela, eu não compro o imóvel, eu não compro a localização, eu não compro o conforto lá do solo da sombra, nada. Eu só compro a parcela porque eu quero um lugar para chamar de meu, quero sair do aluguel. O sonho da casa própria, né? Diga-se de passagem, falando sobre o mercado imobiliário, acabou de entrar agora, não dá para a gente tratar mais especificamente, o programa de subsídio do Estado, né? Que é Minha Casa Sergipana, onde, além do subsídio do governo, pensando Minha Casa Minha Vida, por isso eu estou tratando disso, a gente vai ter também um subsídio do Estado, que vai facilitar ainda mais esse primeiro cliente aqui que comprou a parcela ter o primeiro imóvel dele. É tipo uma linha de crédito específica? Na verdade é um subsídio, ou seja, o Estado vai bancar parte da compra desse imóvel. Então imagine que o governo chega a 55 mil de subsídio
e imagine que você consiga mais 15, 20 mil reais de subsídio do governo do estado. Isso já acontece, por exemplo, em estados como Recife. Sim. Aqui já iniciou agora esse novo projeto, né, do estado, então assim, é algo que vai alimentar ainda mais o mercado imobiliário nessa primeira faixa ali de Minha Casa Minha Vida. Bacana. Mas eu tenho um cliente que só quer comprar parcela. Eu tenho um cliente dentro do Minha Casa Minha Vida que já está preocupado com localização, com segurança para a família. Já são clientes que têm ali uma faixa um pouco ali de 250 a 300 mil, já está um pouco mais preocupado com isso. Mas eu saio um pouco do Minha Casa Minha Vida no médio padrão, eu já estou buscando mais do que a localização, eu estou buscando um espaço, um conforto maior, uma área gourmet para minha família, para receber um amigo, já estou pensando em esferas de receber pessoas na minha casa, então é um outro público, um nível de exigência maior. E quando eu entro no alto padrão, eu quero experiência, eu quero exclusividade. Estilo de vida. Estilo de vida. E literalmente eu preciso saber entender de cada uma dessas áreas, porque você não vai conseguir entender todas elas, né? Então a pessoa pensa assim, então eu vou abrir mão do meu cliente, do Minha Casa Minha Vida, mas é porque se você não abrir mão, você vai perder para algum cara que é especialista. É aquela máxima do marketing, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Então, assim, lá a gente desde o princípio orienta o nosso time, treina o nosso time, forma o nosso time para ele entender sobre nicho, posicionamento, e especificamente até sobre região. Alguém é muito bom na Barra, alguém é muito bom na região sul, ou em outras regiões como Jardins, Grajaú, etc. Porque, literalmente, eu preciso saber como me comunico. Eu preciso saber como eu me comunico, desde a forma como eu me visto, a forma como eu falo, né? Sim. Porque eu posso me vestir muito bem para um público e repelir o outro público. Sim. Né? Na verdade, isso vai acontecer naturalmente. Automaticamente. Então, eu preciso estar coerente com o público, não só na minha comunicação, na minha forma de abordagem, na minha forma como eu conheço os produtos que estão disponíveis no mercado, precificação, enfim. Então, se o corretor ele tentar ser um corretor, como a gente chama, generalista, Sim. ele vai acabar sendo um corretor que não vai se tornar um top vendas, por exemplo. Né? Ele pode até se tornar um top vendas naquele mês por venda fortuita. Sim. Mas o cara que vai se tornar um cara que vai ser top vendas, que vai ter venda recorrente, que vai transformar a vida dele no imobiliário, esse cara certamente vai ter um nicho muito bem definido. Então lá na nossa empresa é algo que é traçado desde o princípio. Na verdade, não somente Aracaju, tá? Nossa franquia inteira, todas as Remax do mundo inteiro trabalham com posicionamento. Ou seja, sempre fazendo com que o corretor de imóveis seja sempre um especialista em um segmento do mercado. Exatamente, porque é muito simples. Todos os corretores que mais ganham dinheiro no mundo, todos eles são especialistas em alguma coisa. Então não é algo que não é uma coincidência, né? É literalmente algo metrificado, algo, né? Exatamente. Então assim, não dá pra gente ir contra os números, né? E a gente está aqui nesse jogo do imobiliário para fazer o corretor prosperar. Então a melhor orientação para ele é escolha o nicho, torne um especialista nele, para que sua estratégia de marketing, comunicação, estratégia de venda, de abordagem, prospecção, tudo isso. O público do tráfego é diferente do público da panfletagem. O público do tráfego que vai para um vídeo é diferente do público do tráfego que está a fim de uma abordagem que você bota lá, parcelas a partir de 399. Então, cada um desses públicos tem a forma correta de se comunicar, tem a forma correta como a imagem aparece, para que você consiga tocar literalmente na dor dele, para que ele consiga apertar aquele botãozinho de saiba mais ali, por exemplo, e entrar em contato com você. Então, toda essa comunicação tem que ser específica para um público. Cada um tem uma dor diferente, uma comunicação diferente e é necessário. Sim, já fica aí um insight para você, corretor de imóveis. Não tem que ser um generalista. Foque em ser um especialista. Antes que você não venha se conectar com o Hugo, vá trabalhar com a Remax, mas fica para você. Falar para todo mundo não é o melhor caminho. Foque em um nicho de mercado. Ainda que você transite entre eles com o tempo, né? Começa o mercado da minha vida com de repente um público C, D, mas depois você vai, aos poucos, você pode ir transitando entre os públicos, mas não querer falar com todo mundo, não é isso? Show. Inclusive, sobre isso é bem interessante, porque muitos corretores já vêm para o mercado pensando assim, eu quero ir para o alto padrão, né? Porque muitas nunca vendeu uma casa. Eu quero ir para o alto padrão, quero ir para o alto padrão. Na verdade, você pode ter o alto padrão como objetivo para você, mas até o alto padrão, você pode construir uma jornada de construção de comunicação, de aprendizagem, para você chegar nesse público. E é facilmente escalável. Quando eu vendo um imóvel de 100 mil e eu impacto o cliente que vendeu o imóvel dele de 100 mil, certamente o cara que vendeu o imóvel ali, quando eu falo 100 mil é 150, 170, por exemplo, ele já vai comprar o imóvel, na maioria das vezes, de 250, 300. Então já é uma forma de eu ter contato com o público, um pouco uma classe ainda mais elevada do ponto de vista da busca pelo imóvel. Sim. E aí eu consegui escalar, depois eu vendo esse imóvel de 300 por 600. Então, aos poucos, você vai adquirindo mais experiência, mais expertise. E você vai escalando isso.
mas não tente nem ter todos os clientes, né? E também se você começar no Minha Casa Minha Vida, não quer dizer que você vai morrer ali, né? Você pode ir construindo uma comunicação aos poucos sim. e escalando para o alto padrão. Eu diria que só começa no alto padrão a pessoa que já se relaciona com esse público, já está vivenciando esse público. Eu já moro no condomínio de alto padrão, meus amigos, e eles estão nesse público que busca um imóvel de alto padrão. Sim. Aí é mais fácil, pelo relacionamento, você iniciar nessa carreira. Mas quem não está lá, não é o ideal. O ideal é que ele faça uma jornada buscando esse crescimento. Comece com o nicho e vai escalando isso. Anotou a dica, corretor de imóveis? O Hugo falou aqui, tá? Eu já anotei. Vamos lá. Próxima pergunta, Hugo. Com a subida da taxa de juros, das taxas de juros como um todo, como a Remax tem ajudado os clientes a navegar pelas dificuldades de financiamento e quais os conselhos que você dá? Vamos lá. Primeiro que com a subida da taxa de juros eu poderia dizer o seguinte, existe uma época que até quem não está vendendo o imóvel é comprado dele, porque quando eu falo assim, o corretor não está vendendo imóvel, porque assim, o corretor pegou, anunciou o imóvel de qualquer jeito, às vezes mal colocou a placa, às vezes mal atende o telefone, mas quando a maré está muito boa, sim, todo mundo vende. Todo mundo vende. Até quem não está vendendo vende. O cara só anunciou, esqueceu até de botar a placa, um vizinho bateu na porta dele, procurou. E nessa fase muito boa de taxa Selic baixa, como foi o período aí pandemia, um pouco pós-pandemia, a gente teve Selic muito baixa. E isso facilitou muito esse processo. Sim. Mas o que eu posso dizer para quem está aí buscando a carreira de corretor de imóveis ou está pensando sobre imobiliário e às vezes fica engravidando pelo que as pessoas falam literalmente sobre taxa Selic é o seguinte, ó. Mesmo com a taxa Selic elevada, o mercado imobiliário ele continua crescendo. Tá? Nos últimos 3 anos, a nossa empresa cresceu em média 30%. Eu posso falar em números porque a nossa franquia metrifica tudo, né? Sim, avalia sim. todas as vendas. A nossa franquia cresceu absurdamente ao longo dos últimos anos e estamos em todos os países, em todos os estados, especificamente. Então, mesmo que a taxa Selic esteja alta, as pessoas vão continuar investindo no mercado imobiliário, realizando os seus sonhos no mercado imobiliário. Agora, obviamente, né, o corretor vai precisar se especializar cada vez mais para ele conseguir mostrar isso para o cliente dele, né? Imagine o seguinte, talvez daqui a 3 anos a Selic já consegue ter panoramas assim, mas já sabe que daqui nos próximos 12 meses vai mudar muito pouco o cenário. Mas imagina que daqui a 3 anos acontece alguma coisa na economia e cai a taxa Selic, tá? Com a queda da taxa Selic daqui a 3 anos, se o cara deixou de comprar um imóvel hoje para comprar daqui a 3 anos, ele perdeu uma valorização desse imóvel muito grande, muitas vezes perdeu uma oportunidade muito grande. Sim. Porque o mercado imobiliário é um mercado extremamente especulativo, né? E a valorização do imóvel ela pode sofrer uma escala muito grande. Imagine o seguinte, as pessoas que tinham uma casa na região onde está sendo construída uma nova ponte, Sim. que vai ligar ali a Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, as pessoas que tinham uma casa naquela região só por anunciar aquela ponte já sofreu valorização. Então, estou dando só esse exemplo para você entender o quanto é especulativo. Nasce um novo shopping na Aruana, nasce uma nova ponte para Barras Coqueiros. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que o imóvel que ele comprou sofra algum tipo de valorização. E, volto a falar, Aracaju está crescendo urbanisticamente, está melhorando, então você vê o turismo crescendo, você vê surgindo grandes empresas aqui no estado, e isso vem fazendo com que Aracaju tenha um aumento do seu metro quadrado. Novembro do ano passado, se não me engano, Aracaju foi a cidade com maior valorização de metro quadrado, segundo o FIPZAP, né? Que hoje a gente tem meio que uma tabela FIP dos imóveis ali no OLX, né? Sim. E a gente vem tendo ali variações de 7, 8, 13% já chegamos aí. Caramba. Em valorização de metro quadrado, pensando em toda Aracaju. Sim. Então, que o corretor de imóveis fique tranquilo, que se ele focar num bom trabalho, focar em continuar estudando, se desenvolvendo, ele com certeza vai conseguir driblar fácil a taxa Selic, porque o mercado imobiliário continua aquecido, né? A gente é a prova disso. Sim. E para os bons corretores, isso não é nenhum tipo de impeditivo. Tá? Agora, para o corretor que está esperando realmente uma maré só a favor, Sim. o mercado por si só vai acabar diminuindo a ação desse corretor, porque tem se tornado cada vez mais profissional o mercado imobiliário. Quer queira, quer não, eu acho que a taxa de juros e as flutuações e dificuldades do mercado meio que nivela para cima o mercado, né? Com certeza. Aqueles que não são bons o suficiente acabam ou não vendem, saem do mercado, deixam de ser corretor de imóveis, mas aqueles que se focam, como você falou, em estudo, em evolução, em entender que a sua área de atuação e ficar muito bom naquele especialista naquilo, ele consegue contornar Sim. essas O dificuldades. presidente da nossa empresa, né, Peixoto Aciola, ele fala o seguinte: me mostre um corretor de imóveis que estudou como médico, que eu te mostrarei um homem rico,
né? E que ganha mais do que um médico. O mercado imobiliário ele é muito, muito rico. E se a pessoa entender isso, ele vai buscar uma evolução contínua, porque é a única forma de se manter no mercado. Ele continua evoluindo. É porque o mercado evolui e vai trazer demandas diferentes para o corretor. Exatamente. E você está pronto para lidar com isso, né? Exatamente. Corretor, fique atento. Hugo, se encaminhando para a nossa última pergunta aqui, né? Depois eu quero que você deixe algumas palavras para nosso público, porque eu já tive vários insights aqui, já entendi muita coisa nova, só conversando contigo. Imagina quem está assistindo aqui, que fez o curso, ou já está atuando no mercado, está percebendo uma série de coisas, você pegou uma série de insights aí. Vamos lá, qual a sua visão para o futuro do mercado imobiliário sergipano nos próximos 5 anos? 5 anos é o quê? Médio prazo? Médio prazo. Médio prazo. Para o imobiliário, médio prazo. E qual o papel da Remax nesse cenário? Show. Primeiro, eu acredito plenamente em uma profissionalização ainda maior do corretor de imóveis. Sim. Né? O corretor de imóveis que, literalmente, antigamente só pegava o Cresce, anunciava os imóveis para buscar vender, ele já sabe que ele está tendo muita dificuldade em permanecer no mercado vendendo. Porque a comunicação se torna muito mais fácil. Né? Hoje você consegue fazer uma mentoria com os maiores corretores do mundo, né? Se você quiser, Sim. ou do Brasil, muito mais acessível. Então, o profissional tem buscado uma maior capacitação, tá? Isso é um fato. Então, nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter um profissional ainda melhor, tá? E melhor ainda, né? As pessoas enxergando o corretor de imóveis como um profissional acima do que ele é reconhecido hoje, né? Muitas vezes a gente vai vender um imóvel e o profissional que vende o imóvel quer pagar uma comissão menor para o cliente, para o corretor, tá? E isso acaba desvalorizando a carreira, né? Sim. E isso é muitas vezes aceito por um profissional que não está buscando ali uma melhor capacitação, um melhor posicionamento de mercado. Pensando em Aracaju, volto a falar, Litoral Sul e Barra dos Coqueiros, eles realmente estão num processo de crescimento muito grande. A cidade está crescendo muito para essas regiões. Isso está trazendo um público muito diferenciado, né? Se você buscar hoje nos condomínios de médio e alto padrão, você vai encontrar muitas pessoas de fora do Brasil, né? A Remax vende muito imóvel para fora, inclusive, né? A gente vende imóvel no mundo todo. Vendemos agora uma casa no condomínio fechado lá no Litoral Sul para um uruguaio, né? E meu sócio está atendendo agora recentemente um outro cliente que é espanhol. Então, tá vindo cada vez mais pessoas em busca do metro quadrado de Aracaju, qualidade de vida, metro quadrado barato. Um dos metros quadrados mais baratos do Nordeste, né? A gente sabe porque a gente conhece todas as agências, tem acesso às agências Remax Nordeste. O metro quadrado aqui é muito baixo. Uma qualidade de vida que tem melhorado a cada dia, no que se diz respeito ao desenvolvimento da cidade. Sim, né? sim. Então, para quem está buscando uma nova carreira, o mercado imobiliário está em franco crescimento. Nos próximos 5 anos tem muito empreendimento para ser entregue, tem muita demanda para ser gerada, tá? E a melhor qualificação desse profissional vai ajudar a aquecer ainda mais o mercado, porque vai trazer mais qualidade de informação para o cliente, vai conseguir converter mais e vai ajudar a todos, né? Da construtora até o cliente final que vai comprar o imóvel, tá? Então, o mercado imobiliário tende a se profissionalizar para chegar ao nível de cidades em crescimento, de Maceió e outras cidades mais próximas, como Salvador também. Então fica para o corretor de imóveis que está nos assistindo a percepção de que ele precisa seguir evoluindo, porque o mercado tende a exigir cada vez mais um corretor mais qualificado, mais profissional, mais preparado para um mercado que você vê que o Hugo falou. O Sul, no caso o Litoral Sul sergipano e a Barra dos Coqueiros aqui do lado da capital, vão protagonizar essa evolução, essa expansão. Né? Já estão protagonizando, vão continuar. Com certeza. É um verdadeiro canteiro de obras hoje, né? Essas regiões da cidade. Né? É verdade. A Barra dos Coqueiros é literalmente. Quando você olha, tem um tapume e tem alguém construindo alguma coisa. Com certeza. Bom, estamos chegando já chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito as palavras e a experiência aqui do Hugo, que, cara, sem sombra de dúvidas, ajudou muitos corretores, que é o nosso público aqui desse episódio. Obviamente, o podcast da Alfama vai contemplar todos os cursos, todas as áreas de atuação da Alfama enquanto escola de formação técnica, mas especificamente esse público aqui, esse episódio, é focado para corretor de imóveis, donos de imobiliária, incorporadoras, pessoas que administram imóveis, enfim. Então, acho que o Hugo acrescentou muito e a Remax pode ser uma parceira para você que quer corretor de imóveis, está entrando no mercado, está concluindo o curso agora, ou até já concluiu e está tentando migrar de uma imobiliária para outra, que é de repente uma imobiliária que tem um fluxo de trabalho diferente, que de repente ofereça mais oportunidade para você. O Hugo pode ser um parceiro excelente. Então, Hugo, eu vou deixar esses últimos minutinhos aqui para você, de repente fazer um convite ou acrescentar algum insight para quem está nos assistindo, porque eu acho que tem muita gente aqui que pode querer
participar dessa revolução que a Remax está fazendo no mercado imobiliário, trazendo muito mais profissionalização, internacionalizando, digamos assim, a atuação do corretor de imóveis. As câmeras são suas. Show. Primeiro eu quero agradecer ao Fama, né? Uma honra muito grande estar participando do podcast, contribuindo com o mercado sergipano imobiliário. Agradecer ao Fama por toda a parceria, nós somos parceiros, eu dou aula aqui na Alfama. Então, a Alfama, ela contribui muito com o mercado imobiliário, né? É um curso que entrega muito valor. Sim. E a gente recomenda demais para quem busca hoje o mercado imobiliário, que vem aqui conhecer a Alfama, saber exatamente que a gente entrega, né, quanto conteúdo para o imobiliário. Quanto ao Remax, a gente tem buscado sempre dar oportunidade para as pessoas que estão começando, tá? Então, para as pessoas que, desde pessoas que não ainda têm noção nenhuma como é que entra no imobiliário, a gente recebe também, orienta, e orienta tudo que ele deve fazer para entrar no imobiliário e também dá a oportunidade para ele participar da nossa academia, que é uma academia com um modelo internacional. Para quem já é corretor, a gente também continua com as portas abertas, né, para recebê-lo, para apresentar o nosso método, né? Para ele conhecer o método Remax, que é o que mais vende no mundo todo. E para aquele corretor que já está em imobiliária, que é autônomo, a Remax está sempre aberta para parcerias, né? O mercado imobiliário é um mercado de parcerias. Então, não existe concorrência no mercado imobiliário. Sim. Então, sempre que a pessoa estiver em busca de um imóvel ou desejar uma parceria com algum imóvel que a Remax tem, a gente está sempre aberto aí para contribuir com o mercado. E para você que está nos assistindo agora e tem qualquer dúvida, né, eu fico aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu sempre gero muito conteúdo na minha página, né? Meu Instagram é hugosouza.broker. E gero muito conteúdo na minha página, procuro ajudar as pessoas. Então, qualquer pessoa pode falar lá comigo via direct. Vai ser muito bem atendido. Show de bola. Eu vou deixar os contatos, né? A gente sempre deixa os contatos do entrevistado aqui embaixo no YouTube. Show. E aí eu vou deixar o Instagram dele, se você quiser deixar o link pro WhatsApp, deixa também o site dele, tá tudo aqui embaixo, qualquer dúvida, tá? E, mais uma vez, se o que a gente conversou aqui não, de repente, ficou alguma coisa que você não entendeu, eu fiquei com alguma dúvida em algum ponto específico, deixa nos comentários que a gente vai fazer de tudo para tirar essa dúvida que você possa ter ficado aí. Tá bom? Foi um prazer ter sua companhia aqui, te vejo no próximo episódio. Um abraço. Show.